tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez te encontrar neste sábado, primeira semana do tempo comum. Comece mais uma vez o seu dia, voltando sua atenção ao nosso sopro de esperança, a nossa respiração. Respirar consciente é se dar conta, eu estou aqui. Não estou no passado, não estou no futuro. Estou no agora, estou no presente. É neste lugar, chamado presente, que Deus se mostra, que Deus se revela, que Deus se apresenta a cada um de nós. E Deus se apresenta no nosso corpo, na nossa anatomia. É aqui que Deus habita. É aqui que Deus quis fazer a sua morada. Por isso, começar nosso dia meditando é a melhor escolha que podemos fazer. Porque quando meditamos, nos damos conta que somos corpo. Nos damos conta que habitamos este corpo. E que este corpo existe também um outro. Este outro, que São Tomás de Aquino chamou de o tu. Esse tu que nos habita é o próprio Deus. E quando respiramos consciente, é a maneira de dizer bem-vindo, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia. Agradeça sempre, louve a Deus por estar tão perto, tão junto de mim e de cada um de nós. O texto que nos é dado hoje, mais uma vez, é Marcos, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez São Marcos nos coloca nesse caminho fértil de vocação. Jesus chama os seus e em seguida mostra para que ele chama. Ele chama para que eles o imitem, para que aqueles que ele chama possam fazer o que ele faz, ou seja, agregar pessoas, trazer para junto de si aqueles que ninguém quer, trazer para junto de si aqueles que são excluídos.
O Evangelho é muito claro. De forma pedagógica, podemos rezá-lo em 3 partes. A primeira, o chamado que faz Jesus. Mais uma vez vai à beira do mar, e ali uma grande multidão o segue, e ele ensina. O ensinamento de Jesus, como Marcos enfatiza, não é por palavras, mas é por gestos, ações. E hoje, mais uma vez, ele vai mostrar a ação de como deve ensinar. E aí, enquanto caminha, vê ali alguém, Levi, chama, e este prontamente, Jesus passa próximo e diz: segue-me. Imediatamente, Levi responde o chamado, seguindo os passos do Mestre. E Jesus vai justamente à casa de Levi. E ali, naquela mesa, senta junto aos pecadores e aos cobradores de impostos. Amados irmãos e irmãs, é para estas pessoas que veio Jesus, pecadores, cobradores de impostos. Há 3 semanas atrás, víamos nos telejornais, nas mídias sociais, que alguns vereadores de São Paulo queriam montar uma CPI para questionar, investigar o grande padre Júlio Lancelotti, homem de fé, homem que, como ninguém, se aproxima nos gestos de Jesus. Está ele dado àqueles que ninguém quer cuidar. Cuida daqueles que estão à margem da sociedade. Mas os defensores da família e da pátria questionam o padre que cuida dos pobres. Os defensores da família e da pátria querem condenar um sacerdote santo que faz somente aquilo que fez Jesus Cristo. Que tipo de homens e mulheres são estes que dizem defender a família, defender a pátria e condenam os pobres? Que tipo de seguidores de Jesus são estes? É muito sabido quem são. São fariseus, são hipócritas, que nada vivem do que dizem pregar. A segunda parte do texto, lá vem aqueles que querem condenar o padre Júlio Lancelotti. Os doutores da lei e os fariseus, os hipócritas, que questionam os discípulos de Jesus, não falam nem com Jesus, falam por terceiros. Por que ele come com os doutores da lei? Por que ele come com os pecadores e os cobradores de impostos? Ou seja, o fato de Jesus comer junto aos pecadores e aos cobradores de impostos faz com que os fariseus, doutores da lei, fiquem interrogados, preocupados. Como é que Deus pode se juntar a esses homens podres, a esses ladrões? Temos muitos que se dizem defensores da pátria e da família no Brasil, que condenam esse Jesus que come com os pobres, que condena esse Jesus que cuida dos pobres, dos moradores em situação de rua. Amados irmãos e irmãs, será se esses hipócritas que se dizem defender a família, que tem muitos dentro da Igreja Católica, será se eles conhecem esse Jesus que senta com os cobradores de impostos e que caminha junto deles? A resposta vem em seguida para este tipo de gente. Na terceira parte do texto, Jesus responde a esses hipócritas, doutores da lei e fariseus, quando diz: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Eu não vim chamar aqueles que dizem defender a família, a pátria,
mas condena os pobres, os moradores de rua, em situação de rua. Eu não vim defender esse tipo de gente que se vestem bem, que se diz defender a família e a pátria, mas condenam os pobres, condenam as pessoas que têm outro tipo de sexualidade, condenam todos aqueles que não estão dentro do seu jeito de pensar, um pensar preconceituoso, um pensar que não vive a vida. Amados e amadas, sigamos este Jesus, um Jesus que defende a vida, os pobres, os rejeitados, os favelados. Para estes é que veio Jesus Cristo. Sigamos esse mestre e com certeza, sim, estaremos defendendo a vida, estaremos defendendo a família, estaremos defendendo o amor, o legado de Jesus Cristo. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.